Graça e paz. Você na sua casa, com a reverência que você se encontra, abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23. O versículo 26. Apenas o versículo de número 26. Recapitulando mais uma vez, Lucas, capítulo de número 23, apenas o versículo de número 26. Diz assim a palavra de Deus: E como o conduzissem, constrangindo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que levasse após Jesus. Interessante. E é chover no molhado em dizer que a Bíblia é atual. E nós sabemos isso de cor e salteado. Realmente ela é atual. Há textos tão claros, tão específicos, que parece que foi escrito hoje de manhã e acontece no transcorrer do dia. Um exemplo, quando Jesus disse em Mateus capítulo 24, no versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E nós deparamos com essa cruel e com essa triste realidade nos dias atuais, aonde o egocentrismo, aonde o eu tem falado muitas vezes mais alto em ajudar, em atender a demanda do próximo. E interessante quando se fala nesse ponto de ajudar, de estender a mão, de carregar a cruz desconhecida, nós vemos alguns tipos de pessoas: aqueles que não querem envolvimento, aqueles que são realmente egoístas, aqueles que fazem que ajuda, mas não ajuda a nada, e aqueles que ajudam, mas querem tocar trombetas, aqueles que querem tirar a selfie e expor nas redes sociais, e para se mostrar que é o bom e que está fazendo alguma coisa em prol do próximo. Todos esses não são realmente adequados, não são aprovados mediante aos olhos do Senhor Jesus. É interessante quando nós olhamos para esse texto, e um texto pequeno, um versículo, mas recheado de lições claras, lições práticas para a minha vida e para a sua. E nós encontramos aqui um homem chamado Simão, Cirineu. Cirineu não era seu sobrenome, Cirineu era a cidade onde ele residia, onde ele morava. E por sinal era a quinta cidade maior na Grécia. Havia 100 mil habitantes, era uma cidade intelectual, onde esse homem vinha. E a distância era de 1.600 quilômetros de Jerusalém. E interessante, mas por que esse homem foi para Jerusalém? O que esse homem estava fazendo em Jerusalém? Todo judeu, pelo menos uma vez na vida, ele tinha a obrigação de estar em Jerusalém para participar de uma das três festas: a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. E justamente ele estava lá na festa da Páscoa, comemorando. Interessante, um simples homem do campo, um homem que foi escolhido, um homem que foi realmente, sem esperar, para carregar a cruz de Cristo. E o que eu quero falar com vocês nessa noite, dentro desse estudo, dentro do nosso tempo, o tema: carregando a cruz desconhecida. E para carregarmos a cruz desconhecida implica diretamente, queridos, é uma responsabilidade intransferível. Acompanha comigo dentro desse versículo, quando ele diz: E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão. Esse homem foi constrangido, e constrangido aqui significa, no original, literalmente, que ele foi obrigado a carregar a cruz. O que cabe a mim e a você a fazer, nós não podemos delegar a outro, nós não temos esse direito de fazer isso. Por mais que Simão, aqui do texto, quisesse fazer tal algo, em dizer: olha, eu estou cansado, há outras pessoas mais fortes aí na multidão, há pessoas mais dispostas do que eu. Aliás, afinal de contas, por que eu? Porque justamente eu, que sou escolhido para carregar esse peso desconfortável. Por que eu?
E nós usamos esse subterfúgio, usamos essas desculpas, usamos esses meios para esquivar de ajudar o próximo, como nós somos chamados. Nós queremos sair fora. Apontamos para tanta gente que deduzimos que são mais preparados, mais capacitados do que a mim e a você para carregar a cruz desconhecida. Interessante que nós falamos, olha, a igreja tem um pastor, a igreja tem os presbíteros, a igreja tem os diáconos, a igreja tem pessoas mais preparadas. A responsabilidade é deles. Mas esquecemos que nós somos chamados, fomos comissionados a atender a demanda do próximo. Interessante, alguns comentaristas chegam a dizer que Simão, aqui no texto, ele realmente relutou. Ele não queria carregar. É importante que a palavra constrangido o obrigou a fazer isso. Queridos, isso chama a minha e a sua atenção para dentro desse texto, que nós somos obrigados a carregar a cruz do próximo. Segundo a tradição romana, sempre era escolhido no meio da multidão uma pessoa para ajudar a carregar a cruz daquele que não estivesse conseguindo carregar, do condenado. Se o condenado não estivesse conseguindo carregar a cruz, por algum motivo, o soldado romano escalava uma pessoa da multidão, e essa pessoa era obrigada a carregar. O soldado não ia se envolver de forma nenhuma. E Simão, ele foi ali escolhido para tal ofício, tal obra a ser realizada. E se ele arriscasse em dizer não vou, não quero, como alguns comentaristas dizem, automaticamente, se ele agisse de rebeldia, ele pagaria com a própria vida. Isso mostra que eu e você somos responsáveis um pelos outros. Claro, que não temos que tomar desculpas para não fazer a obra do Senhor, a qual muitas vezes nós usamos. Como a velha frase do pensador do Álvaro, ninguém é tão pobre que nada possa dar, e ninguém é tão rico que não precise receber. Interessante que nada é por acaso. Nada acontece na minha vida e na sua por acaso. Nós não acreditamos de forma nenhuma em coincidência. O momento que Simão estava ali, naquela hora, naquele dia, naquela sexta-feira, era realmente para ele estar. Isso implica o que acontece na minha vida e na sua, e as pessoas que passam por minha vida e pela sua, pessoas que nós encontramos, são colocadas por Deus, muitas vezes por Deus. E nós temos que estender a mão, é entender dessa forma, é entender com esse prisma, é entender com esse olhar, é ver com o olhar de Cristo, com o olhar de misericórdia. Carregar a cruz desconhecida, querido, além de ser uma responsabilidade intransferível, independente do nosso estado físico, emocional, sentimental ou espiritual, nós temos que carregar a cruz desconhecida. Atenta comigo ainda dentro do versículo 26, quando ele fala que vinha do campo, que vinha do campo. Nós não podemos medir esforços, como o caso que nós estamos vendo aqui de Simão Cirineu. Algumas especulações dizem que ele era agricultor, que ele estava trabalhando, estava vindo do campo naquele momento. Mas a coerência mais certa, mais eficaz, é que nós falamos na parte introdutória desse estudo. É que Simão, ele estava vindo para participar da festa. Mas a distância era em torno, aproximadamente, de 1.600 quilômetros, da onde ele estava, de Cirene até Jerusalém. Então, ele estava cansado, óbvio. Ele estava estafado, após uma viagem de longos meses, após uma viagem cansativa. E ele estava realmente ali, olhando, contemplando, vendo, mas cansado. É o que acontece comigo e com você. Simão Cirineu poderia dizer, eu estou cansado. Tem pessoas mais descansadas do que eu aqui. E nós falamos, olha, eu vou medir esforços, eu estou cansado, após um dia enfadonho, após um dia estressante, corremos de um lado para o outro para atender as nossas demandas e ainda sou obrigado a carregar a cruz de outros. Atento para as pessoas que estão descansadas em minha volta. Nós negligenciamos, viramos as costas, partimos para velhas desculpas, como foi falado. Há pessoas mais preparadas. Interessante, amados.
simplesmente nós não valorizamos o privilégio que foi designado a nós. Acudir o próximo, nós seremos recompensados, não por homens, mas pelo próprio Deus. Provérbios capítulo 19, o versículo 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Interessantíssimo esse versículo, que nos constrange. Precisamos seguir o exemplo de Cristo, é claro, na íntegra, isso é óbvio. João capítulo 5, versículo 17, mas ele diz: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. A incansável, a imbatível saga do Senhor Jesus, em prol de atender, acudir o próximo, era de tirar o fôlego. Um exemplo claro, quando nós vemos em Marcos capítulo 6, o versículo 31, e ele disse: vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Ou seja, automaticamente o Senhor Jesus se dispunha a trabalhar em prol de atender a demanda do próximo, acudir, suprir as necessidades. Não havia desculpa, não havia estou cansado, como nós muitas vezes usamos de subterfúgio para não carregar a cruz desconhecida. Nós falamos: olha, o dia foi exaustivo, o dia foi cansativo. E interessante que em Marcos capítulo 4, o versículo 35 e o versículo 38, gostaria que você acompanhasse essa leitura. Marcos capítulo 4, versículo 35 e o 38, fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. O versículo 38, e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Mas o que esse versículo tem a ver com o texto que nós estamos trabalhando nessa noite? Tem a ver com a atitude clara de Simão. Tem a ver com a atitude clara minha e sua. O Senhor Jesus tinha trabalhado o dia todo. O Senhor Jesus tinha doutrinado o povo desde a madrugada até o entardecer. O Senhor Jesus tinha orientado. Ele entra no barco, ele vai para outra margem atender a demanda de um homem que estava possesso com uma legião, que era 6.000 demônios no seu corpo. E o Senhor Jesus vai. Mas nesse inteirinho, nessa viagem, Jesus dorme. Dorme porque ele queria apreciar, aproveitar o passeio? Não, ele estava cansado. Como homem, 100% como homem, ele estava cansado. E mesmo assim, se disponibilizou em ir acudir uma alma que estava perecendo. O que aquele homem poderia dar em troca ao Senhor Jesus? Absolutamente nada. Mas o cuidado peculiar do Senhor sobre a vida daquele homem, sobre a minha vida e a sua, é grandiosa. Interessante, amados, que a forma que Jesus age, a forma que Jesus trabalha, e trabalhou em prol de mim e de você, e tem trabalhado. Nós somos constrangidos a levar a cruz desconhecida, a carregar a cruz desconhecida. Portanto, o aconchego do lar não pode falar, não deve falar mais alto do que as almas que estão gritando e perecendo. Nós gostamos de ficar na nossa fortaleza, nós gostamos de ficar quietos, amuados, não sermos incomodados, enquanto há muitos gritos de pessoas desesperadas. Nós pecamos em negligenciar, em não atender à demanda do próximo. Provérbios capítulo 3, o versículo 27 e o versículo 28 diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, está na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas a teu próximo: vai, volta amanhã, então tu darei aos que têm agora contigo. Ou seja, somos chamados a atender agora. Somos chamados de prontidão a fazer agora, não para amanhã. 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18. Tem que mexer comigo e com você. Tem que mexer com a nossa estrutura. Independente se nós estamos cansados emocionalmente, espiritualmente, estamos cansados fisicamente, nós precisamos estar de prontidão em atender a demanda do outro. Veja só a clareza. Mais claro do que isso, é só desenhar.
Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer ali o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que versículo que nos constrange. É versículo que nos leva a uma realidade incrível. O personagem que estamos estudando nessa noite, Simão Cirineu, poderia dizer: estou cansado. A 1.600 quilômetros eu vim da minha cidade até aqui. Mas isso não era desculpa. Ele estava desgastado. Foi uma viagem cansativa, mas não era desculpa. E nós arrumamos desculpas para não orar e não colocar a mão no bolso para ajudar o próximo. E essa quarentena, diga-se de passagem, para muitos, veio a calhar, caiu como uma luva muito bem. Né? E nós não queremos ser importunados no nosso castelo. Não queremos. Há quantas pessoas gritando, queridos, nessa noite. Há quantas pessoas precisando, carecendo, necessitados. E nós preocupados somente conosco. Lucas capítulo 11, versículo 7. E o outro respondendo lá de dentro, dizendo: não importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também, já estão deitados. Não posso levantar para te os dar. Ou seja, olha, volta outro dia, volta outra hora, parafraseando, não posso levantar, já é tarde da noite, procura outra casa, procura outros meios, procure outros recursos, mas não importune, porque eu estou com a minha família, não vou levantar, não vou atender. Cai para nós. Se nós não falamos assim literalmente, nós pensamos. Está incutido no meu, no seu coração, devido à nossa natureza pecaminosa, decaída, adâmica. Mas me permita mais um terceiro ponto dentro desse versículo. Carregando a cruz desconhecida implica diretamente uma responsabilidade intransferível, implica diretamente, independente do nosso estado físico, emocional, sentimental e espiritual. Carregando a cruz desconhecida implica independente do peso da cruz. Independente do peso da cruz. Olha o versículo ainda que nós estamos trabalhando, diz: para que levasse após Jesus, puser-lhe a cruz sobre os ombros. Interessante, queridos. Nós até gostamos, entre aspas, de ajudar. Mas nós medimos o tamanho do problema da pessoa. Olha, até aqui eu posso ajudar, mas passou daqui, eu não posso. Há casos assim mesmo, mas há casos nós usamos muito de negligência. A parte transferível da cruz, transversal, aliás, melhor dizendo, a parte transversal da cruz aqui, a parte horizontal, pesava em torno de 70 a 80 quilos. Uma rua sinuosa, uma rua irregular, a ser percorrida por Simão para levar a cruz após Jesus, sobre os ombros. Difícil, pesado o problema. E nós precisamos entender que nada vezes nada é por acaso. Interessante que nós esquivamos, nós não queremos. Olha, o seu problema, vou lhe falar, viu? É grande demais. E nós temos o velho jargão que já está inserido dentro da nossa mente. Olha, como você está? E se a pessoa diz, olha, está tudo bem, e nós falamos, que bom. Mas se a pessoa fala assim, a pessoa começa a desabafar, como você está? Olha, eu estou mal, eu estou com a cruz muito pesada para carregar, está um problema, dilema, sofrimento. Aí nós falamos, tá, eu vou orar por você. Isso se nós lembrarmos de orar pela pessoa, que é algo fundamental, é algo indispensável. Nós não atentamos muitas vezes pela dor alheia. Nós achamos que só nós que temos problemas, só nós que temos uma cruz pesada a ser carregada. A responsabilidade em Cristo em atender a demanda do próximo é minha e sua. Tiago capítulo 4, versículo 17,
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A realidade crucial é que nós temos que nos envolver. Envolver implica em uma questão de obedecer, de obediência. É preciso nos colocar no lugar do outro, sem hipocrisia, sem farisaísmo, sem conversa, jogar conversa fora para boi dormir. É isso que o clero tem que fazer, é isso que nós, como igreja, devemos fazer. Sentir a dor alheia, sentir a dor do próximo, chorar com os que choram, é se condoer com as perdas, seja materiais, sentimentais, é sentar com a pessoa, é olhar dentro dos olhos e entender e compreender, abraçar, acudir. Esse é o papel que nós devemos fazer, é carregar a cruz. Mas nós somos dotados de uma insensibilidade grandiosa, monstruosa, assustadora, escandalosa. Nós não nos sensibilizamos mais, nós não atentamos mais. Nós olhamos as matérias, se sejam fake news ou que sejam verdades, nós olhamos e não ficamos alarmados com tantas mortes, não só de coronavírus, mas outras e outras, assassinatos, fome, miséria, dor, pessoas morrendo às mínguas, ao meu lado, ao seu lado, e isso não mexe comigo, com você, porque a cruz do outro é dele e não minha. Nós somos constrangidos como igreja em carregar a cruz. Nós sonhamos, muitos de nós, em ser missionários. Nós sonhamos nas missões transculturais. Nós sonhamos em levar a palavra de Deus, enquanto nosso vizinho grita de uma forma desesperada por socorro. E nós não atentamos para isso. Lamentável. O número é alarmante, é estarrecedor de miséria, de pessoas que estão padecendo nesse exato momento. É preciso ter disposição para cumprir o que está em Gálatas capítulo 6, versículo 2, quando diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. E o último ponto, nessa noite desse estudo, carregar a cruz desconhecida. Carregando a cruz desconhecida implica diretamente uma responsabilidade intransferível. Independente do nosso estado físico, emocional, sentimental, precisamos carregar a cruz desconhecida. Independente do peso da mesma, temos que carregá-la. Independente da pessoa ser ajudada, é preciso carregar a cruz desconhecida. Independente da pessoa. Atenta comigo à última parte do versículo, quando fala: a levar-se após Jesus. Para que a levasse após Jesus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Isso é, nós não podemos escolher A, B, fulano, beltrano, ciclano. Olha, eu fui com você, do seu jeito, eu vou te ajudar. Olha, você é até bonzinho, você até se mostra assim, uma pessoa que merece ajuda, eu vou te ajudar. E nós muitas vezes pincelamos A, B, escolhemos a quem ser ajudado. E não tem isso, nós não podemos fazer isso de forma nenhuma. E há de convir que há muitos fazem da seguinte forma: eu só vou ajudar porque eu vou receber em troca. E não é bem assim, por esse caminho que nós somos instruídos dentro da palavra de Deus. É se é amigo, se é parente, se é gente conhecido, aí nós vamos, se é irmão em Cristo, aí nós vamos disponibilizar e mobilizar para ajudar. Mas tratando da pessoa desconhecida, querido, daquela pessoa que não vai lhe dar retorno, daquela pessoa que você ajuda uma vez e nunca mais vai ver, ou daquela pessoa mal agradecida, estamos dispostos? Interessante, queridos. Olha, a cruz aqui era de quem? A cruz aqui não era do Clésio. Não era sua. A cruz aqui era de Cristo. De Cristo, de Jesus. Aquele que curou, libertou, salvou, aquele que fez a diferença. Opa, eu estou dentro. Essa eu quero carregar, porque dá ibope. Porque essa aí realmente faz a diferença. Essa aí vai alavancar o meu nome. Vai fazer que eu alce voo. Vai fazer que eu alcance, e suba os mais altos locais.
Mas Simão não estava pensando porque era a cruz de Jesus. Ele foi constrangido a fazer isso. E com certeza no meio daquela multidão havia pessoas que foram alvos do amor, da misericórdia, da graça de Cristo Jesus, que estavam ali como mero, espectadores, contemplando aquele dia triste. Naquele momento, e é válido ressaltar que naquele momento, dentro desse contexto, o Senhor Jesus estava como homem, 100% homem. O peso da cruz dilacerando os seus ombros. Ele estava fraco, estava com seus joelhos trôpegos, esgotado fisicamente, estava com estresse psicológico, fortes açoites, cansado, debilitado, com uma coroa de espinhos sobre a cabeça. Ele estava realmente afadigado. E Simão carrega a cruz de Cristo. Não por ser Cristo, mas porque foi constrangido a fazer isso. Queridos, chegando ao final, Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E nós temos a oportunidade de fazer a diferença em estar carregando a cruz desconhecida. Porque a cruz do próximo, ela pesa sobre os meus ombros e sobre os seus ombros. No entanto, cabe a mim e a você fazer isso, sem carregá-la. A seguir o maior exemplo de todos, o de Cristo Jesus, que carregou a minha cruz e a sua. Que essa palavra de Deus, ela possa falar ao meu e ao seu coração constantemente, nos despertando para a obra em Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico, em Cristo Jesus.